Fala pessoal, meu nome é Márcio, sou técnico especialista em reparo de placas de notebook e desktop e hoje eu pretendo fazer um vídeo voltado à formação de um técnico especialista em reparo de placas, sobretudo os iniciantes, tá? Antes disso, quero fazer alguns comentários que considero muito importantes e em seguida falar sobre os componentes da placa, ok? Falar a função de dois deles especificamente, tá? Sobre as questões que eu quero tratar, a primeira delas é fazer um esclarecimento básico do que foi para outro vídeo, tá? Quando eu falo sobre a arquitetura da placa, eu estou falando sobre a construção da placa. A placa é constituída por vários circuitos, primários, secundários, e eles se articulam. E cada um desses circuitos possui diversos componentes, diversos tipos de componentes. Conhecer a arquitetura é saber como esses circuitos se articulam e como esses componentes funcionam nessa articulação, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, gente. A gente precisa entender que existem muita gente dando dicas no YouTube, na internet, em vídeos. E essas dicas, elas, não quero ofender ninguém, mas essas dicas não são uma boa escolha, vamos dizer assim, tá? Tem muitos erros, tem muitas coisas que são absurdas e que as pessoas fazem só para conseguir views, conseguir, enfim, se manter na plataforma. Esse não é meu objetivo é ajudar a formar técnicos, e eu tenho uma visão assim sobre isso da seguinte forma: quanto mais técnicos eu tenho, melhora o mercado. Eu tenho mais empresas interessadas em investir em tecnologias de ferramentas, em componentes, porque a gente tem dificuldade de conseguir componentes, tá? Tem alguns componentes que tem aqui no Brasil, tem outros que tem na China, mas tem componentes que são na Europa. E esses daí são difíceis demais de você conseguir. É muito caro, só vende quantidade. Para nós que trabalhamos com a placa, a gente não faz distribuição de componentes, é difícil. Então, ter mais pessoas trabalhando melhora esse mercado de empresas que produzem para nós. E também a troca de conhecimento, né? Aqui na minha região, eu moro na região metropolitana de São Paulo, uma cidade próxima ao centro da Santa Efigênia, todo mundo conhece. Lá tem pessoas que trabalham com isso, mas a minha região não tem. Então, para mim fazer trocas de ideias fica difícil, tá? Bom, dito isso, vamos pro vídeo agora. Só um detalhe importante, tá, gente? Ó, não é reclamando, mas sim reclamando, vai. Eu faço aqui vídeos com um celular e a minha iluminação é muito ruim, muito ruim. Eu tenho aqui os meus equipamentos da minha assistência, eu trabalho na minha casa, tá? Atendo várias assistências da região, assistências técnicas que não fazem reparo, porque como eu falei, não tenho outros. Mas eu não sou uma pessoa com muitos recursos, então eu queria pedir para aqueles que podem, que querem, me ajudar no Pix, tá? Aqui é uma aula gratuita, tá? Mas quem puder me ajudar com o Pix, eu agradeço e será revertido para melhoras nos vídeos que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu vou deixar o Pix na descrição, quem puder me ajudar, eu agradeço, tá? Vamos lá, gente, ó, eu estou com uma imagem aqui, eu não encontrei imagens com resoluções melhores para ficar maior nesse tamanho aqui, tá? Essa é a mesma imagem pequenininha, quando você abre ela fica ruim. Mas aqui tem as famílias dos componentes que a gente usa nas placas, tá? De notebook e desktop. Capacitores, resistores, inclusive são esses dois que a gente vai entender um pouquinho o funcionamento deles. Indutores, que a gente também chama de bobinas, diodos, CIs, que aqui tá microchips, mas são CIs. E transistores. Eu quero fazer uma observação em transistores. Para mim foi o componente mais difícil de compreender o funcionamento, tá? Nós temos os transistores normais e os MOSFETs, e eles são mais complicados de entender. Então a gente vai deixar para um outro vídeo, né? Aliás, muita coisa vai ficar para outros vídeos.
mas eu vou detalhar bastante esses transistores, porque eu sei que eu tive dificuldade, eu acho que alguns outros também podem ter essa dificuldade, ok? Vamos lá, gente, ó, vou falar sobre capacitores e resistores. Para falar sobre capacitores e resistores, eu vou lembrar das grandezas da eletrônica, duas delas, tá? A tensão, também chamada de volt, e a corrente, fluxo de corrente, também chamado de ampere. Eu posso me referir a isso nesse mesmo vídeo, em fluxo de corrente, fluxo ou ampere, e a tensão também posso falar volt ou tensão, tá? Vocês vão saber que é a tensão e o fluxo de corrente. A tensão é a quantidade de energia e o fluxo é como ele se movimenta entre os circuitos, entre os componentes, tá? É por isso que é um fluxo, certo? Beleza? Então vamos lá. E outro detalhe importante é o seguinte, a gente sabe que a tensão que vem da tomada 110, 220, 127, enfim, ela é uma tensão alternada, ou seja, ela oscila naturalmente, ela é feita para oscilar. Quando ela passa pelas fontes ATX do desktop ou a fonte do notebook, ela se torna uma corrente contínua, que ela não tem mais oscilação, ela tem que ser contínua. Porém, essa corrente tem imperfeições nessa continuidade, tá? O capacitor, ele armazena energia para quando esse fluxo passar por ele libera essa energia, diminuindo essas imperfeições da corrente. Essa é a função do capacitor, tá? Um detalhe importante, e que isso vai estar bem na nossa prática, a gente vai ter que entender isso muito bem, é que os engenheiros que produzem, que constroem, né, que desenham a arquitetura dessa placa, das placas de notebook e desktop, eles têm por necessidade de regras legais, né, de padrões legais, trabalhar com o princípio da redundância, ou seja, tem muito mais capacitores do que necessita, tá? E muitas vezes, dependendo da função do capacitor na placa, em que circuito ele está, como ele está, e ele queima, ou está em curto, você só tirar ele sem substituir já resolve o problema, tá? Porque ele está em redundância, ok? Vamos embora, gente, vamos continuar aqui. Os capacitores, nós temos na placa 3 tipos de capacitores com uma variação. Então nós temos o eletrolítico, o de tântalo, tá faltando um N aqui, e o SMD cerâmico. Nos eletrolíticos eu tenho o eletrolítico normal e o eletrolítico SMD, tá? Essa é a variação, ok? Detalhes importantes da prática, tá, gente? Esse aqui, desculpa, o eletrolítico SMD é um componente muito chato de trabalhar, ele quebra fácil, você não consegue fazer a solda legal. Então, a gente vai pegar o mesmo valor dele, tirar ele quando tem problema e colocar um de tântalo, tá? Esses 3 capacitores aqui, o eletrolítico PTC, que é esse aqui, o eletrolítico SMD e o tântalo, eles têm os valores e tem também o lado positivo e o negativo, o anodo e o catodo, tá? Então, por exemplo, quando você vai substituir o SMD eletrolítico pelo de tântalo, tem que ser no mesmo valor, tá? Então, ó, aqui, ó, a gente pode ver melhor aqui, ó, valor de resistência, a quantidade de volts ou de tensão que ele suporta e a temperatura, que é 35 graus, tá? Aqui também vai ter, normalmente tem aqui as informações, aqui também, tá? Porém, o SMD cerâmico não tem, ele é muito pequeno, então ele não tem informação. No capacitor cerâmico, ele é marrom, normalmente ele é pequeno, às vezes tem menor ainda, ele não tem informação no seu encapsulamento, tá? Então, quando ele dá problema, a gente substitui por um do mesmo tamanho e tá tudo certo. Beleza? Resistores. A função do resistor é diferente da função do capacitor. Enquanto o capacitor armazena tensão para poder equilibrar as imperfeições da corrente contínua, o resistor ele atua na corrente. Ele é um limitador e um controlador de fluxo de corrente. Para ficar fácil, eu vou exemplificar. Imagine que vem uma tensão de 19 volts do setor primário, do circuito primário, e esse 19 volts ele tem que alimentar um CI.
Só que a corrente elétrica, o movimento desse fluxo, né, de tensão, ele é muito alto para aquele CI. Então o resistor ele vai estar ali no meio dessa corrente, limitando a tensão, vai chegar a 19 volts, mas vai chegar com uma tensão menor. Tá? Essa é a função do resistor. Existe uma outra função do resistor que não vai ser falada hoje, que é a divisor de tensão. Mas isso é um outro vídeo, porque envolve cálculos e a gente precisa fazer isso com calma, tá bom? Nas placas de notebook e desktop, melhor, na placa de desktop, 90% tem esse tipo aqui. E nas placas de notebook, 100% esse tipo aqui, que é o SMD. O SMD, ele tem seu valor de resistência no seu encapsulamento. E assim, não se lê 100 aqui, tá? Esses zeros aqui tem outra função, tá? Mas eu não vou falar, porque precisa de cálculo também. A gente vai deixar para um outro vídeo, tá? O PTC, o resistor PTC, o valor de resistência dele está associado ao conjunto de cores que está aqui, tá? Então existe uma tabela, um padrão de conjunto de cores que vai determinar qual é o seu valor. Informações importantes. Resistores não podem ser substituídos sem... aliás, tem que ser substituído pelo valor exato. Não pode ter alteração. A variação é muito pequena. A porcentagem de variação do valor de resistência é muito pequena. Tá? Então o resistor tem que ser o valor exato. Ok? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um livro, tá? Com vários resistores de vários, deixa eu colocar aqui, ó, de vários valores, porque isso aqui é essencial, né? Ficar buscando cada parte do circuito tem um resistor. Aliás, às vezes numa mesma linha tem resistores diferentes, então tem que ter uma reservinha, senão fica complicado, tá? Aqui, considerações finais importantes, tá? O tamanho do resistor SMD e o capacitor cerâmico SMD, eles têm uma tabela padronizada, tá? Então aqui vocês podem pegar na internet, não precisa decorar. Ele tem um padrão aqui de valor e aqui o tamanho. Esses valores de tamanho, esse padrão de tamanho não está no encapsulamento do capacitor nem do resistor, e sim no esquema elétrico, tá? Então quando você precisar comprar um resistor, um capacitor e quer ser exato, né, de tamanho, tem que ser por aqui. Okay? Existem, por exemplo, resistores de tamanhos diferentes, mas tem o mesmo valor, tá? Às vezes você consegue substituir um resistor maior num lugar menor, porém no mesmo valor, tá? São coisas que a gente às vezes tem que fazer. Porém, gente, o resistor, como eu falei, o capacitor cerâmico não tem valor de resistência, valor nenhum, né, no seu encapsulamento. E o resistor, que é muito pequenininho, também não tem, tá? Você precisa ver no esquema elétrico. E lembrando que o resistor tem que ter o valor correto. E quando a placa não tem esquema elétrico, é complicado. Vamos deixar isso para outro momento também. Olha quantas informações eu vou ficar para depois. Mas é assim mesmo, tá? Bom, para fechar aqui, tá? Eu falei muito de PTC e SMD, tá? São tecnologias de solda. A PTC é a solda com que os terminais atravessam a placa, tá? Então vamos lá dar um exemplo aqui, ó. Olha lá, tá? O eletrolítico PTC, ele atravessa a placa com seus pininhos aqui. O SMD não, ó, tá vendo? Ele é soldado na superfície da placa. Tanto ele quanto o resistor CMD também, tá? Então, PTC, a solda é feita atravessando a placa. SMD é na superfície da placa. O PTC, a gente usa ferro de solda para soldar. Atravessa ele na placa e passa o ferro de solda, fluxo de solda e solda lá, tá? O SMD dá para soldar com ferro. Se você não tiver a ferramenta adequada, que é a pistola de ar quente, dá, mas é muito ruim, né? O certo é a pistola de ar quente, tá? Então, para SMD, soldado na superfície, pistola de ar quente, PTC, a gente usa o ferro de solda. Gente, mais uma vez, quem puder me ajudar a comprar uma câmera e a iluminação, tá? O Pix está na descrição, tá? Não é uma obrigação, assista o vídeo com o maior carinho. A única coisa que eu peço, compartilhem, distribuem, comentem, porque isso faz com que o nosso vídeo seja
oferecido para outras pessoas que querem também aprender, tá bom? Um abraço, até a próxima.